Você está assistindo Inside Quest. Sejam bem-vindos ao Inside Quest 14. Vambora, vamos conversar um pouquinho hoje sobre 14, um tema chamado RPG. Vocês conhecem o que é RPG? Sim, é reposicionamento de postura global. Exatamente. Hoje a gente vai aqui, ó, fazer uns alongamentos, mexer aqui os quadris. Vamos organizar a nossa casa. Tô quase caindo da cadeira aqui. Vamos organizar a nossa casa aqui, porque vai ser muito bom. Vamos falar sobre a postura que a gente fica sentado na cadeira enquanto a gente faz a nossa mestragem, não é verdade? Enquanto joga RPG. Exatamente. Pode ser um lança-míssil. Tem o lançador de foguete também. Pode ser um né? lança-míssil. E pode ser também um lançador. Então vamos falar sobre lançamentos, novidades e coisas boas, né? Que podem ser explosivas na sua cabeça. Porra, marketing na veia, isso aí, hein? Foi bom. Você deu a puxada, eu só pegar. Essa aí foi. Essa aí tu veio. Henrique, Léo, Vitão, tudo jóia com vocês? Tudo Certo. jóia. Tudo jóia, tudo certo. Estamos aqui em Inside Quest 14, cara. Olha só, a gente tem uma fluência muito legal, semanal, para você que tá aí com a gente, tá curtindo agora talvez o seu almoço, curtindo talvez o pós-almoço, tomando um cafezinho, e aí talvez já se preparando para o seu fim de semana cheio de narrações. E hoje é um dia especial, um tema que pode ser muito interessante para você que tá do seu lado. Então, para você que conhece mais algum termo, além de role-playing game, reposicionamento postural global, e o nome do lança-foguetes, o que mais que pode ser? Né? Coloque aí nos comentários pra gente conhecer vocês, já dá o seu like pra gente, a gente quer o seu like, já dá o seu like pra gente, porque esse vídeo começar a espalhar pra mais pessoas, e se você for dos caras rápidos, já vai estar o botãozinho do hype lá, já aperta o hype pra hypar nosso vídeo. Fechou? Porque coisa boa a gente compartilha, não é mesmo? É isso, tem que compartilhar. Cara, vai ser sensacional ler esses comentários depois da galera dizendo o que pode significar a sigla RPG. Apenas respostas erradas, mandem aí. Apenas Cara, respostas pesquisar erradas. o que quer dizer o RPG, a arma, e eu acho que é um nome em russo, cara. Olha lá. Ushoin Protivotakoi Granotoi. Boa. Essa porra é lançador de granadas. Lançador de granadas de ataque manual. De projétil de granada. Lançador de projétil de granada. Então, falando de lançadores de projeto de granada, bola de fogo! A gente vai falar sobre bola de fogo, explosões e ferramentas. Aí sim, hein? Você que já pediram pra gente várias vezes falar um pouco sobre ferramenta, né, o que a gente usa, como que a gente funciona, como que o mestre comissionado faz, como o mestre profissional faz, como o mestre amador faz, como o mestre que hobbyista faz, como o cara que nem é mestre faz. Estamos aqui hoje para ir falar sobre isso. Mas o mais importante também é a gente começar, antes de falar dessas ferramentas todas, falar de uma abordagem muito importante. E aí, Léo, Vitão e Henrique, um desafio para vocês. Muitas pessoas acreditam que para começar a narrar, a gente precisa de ferramentas. E muitas pessoas acreditam que o mestre comissionado, ele precisa ser o cara que tem as ferramentas no RPG. E a pergunta que eu trago para vocês, na visão de cada um, é, cara, para você ser um bom mestre, você vai ser definido pelas suas ferramentas? Manda aí, Henrique. Eu sendo bem transparente, não. Mas claro que a gente tem aquela primeira impressão, né? O cara olha e, cara, nossa, ferramenta incrível, muito legal, bacana. E aí chega na hora da narração, o cara é um péssimo narrador, um péssimo mestre, um cara que não tem paciência com o jogador, um cara que não tem uma soft skill ali de conseguir fazer um gerenciamento da galera legal, não tem a hard skill, né, de controlar as dinâmicas dentro da mesa. E, cara, no final das contas, se ele não tem o básico, não importa a ferramenta que ele tenha, tá ligado? É que nem o cara da... Como é que é? O rei do camarote lá. O cara tem uma Ferrari, mas ele é uma pessoa deplorável, né? Por dentro. Então, não adianta nada o cara ter uma Ferrari e ser uma pessoa horrível.
ou ser um cara que não vai conseguir guiar uma mesa da melhor forma Possível. possível. Então, não é a ferramenta que define o cara. Boa Bem analogia. transparente. Então não adianta você ter uma Ferrari se você não é um bom mestre de RPG. Faz sentido também, não adianta. Faz sentido. Mas eu entendi. Mas Ué? O Bini travou? Deu uma... não, você foi falar, eu parei de falar. Ah, não. Acontece, a gente faz parte, né? É isso. Não, eu ia falar. Não. Todo mundo foi silêncio. Bom, vamos Não, lá. você foi falar, eu falei, deixa eu escutar o que o Henrique vai falar, ué. Ó, clapzinho, o Bini corta. Seguindo aqui com o programa. Nada, aqui não vai ter pode corte não. falar. Deixa a galera ver o que acontece. Aí a gente tá todo mundo aqui na mesma mesa do bar, ou do restaurante, ou o cara tá em casa, de boa. Não, eu ia falar que as únicas ferramentas, eu acho que o mestre precisa, de verdade, é aqui, ó. Tadinho. O sistema for de dado, né? Isso se é isso que eu ia falar, se o sistema for de dado, né? Porque se o sistema for narrativo. O Léo veio na ignorância. Só precisa de dadinho. Só o dadinho. Meu Deus, tá Caraca, isso, ô cara. Léo, você tem dado em casa, velho? Tem vários, cara. Nossa, e você tem dado grande, né? Tenho muito dado em casa. Tem cara. bastante. Muito dado. Tem Tem dado, Isso aqui também, ó. tem dado no estilo fofinho, dado no estilo grande, dado no estilo acrílico. Tem dado que machuca, tem dado que não machuca. Ô, louco. Meu Deus. Isso aqui também é importante, ó. Fichinhas de anotação, ferramenta boa. Mas a ferramenta mais importante de todas para você, mestre de RPG, água. Hidrate-se. Porque a ferramenta mais importante neste momento é essa, né? É a voz. Gogó. É o É a gogó. voz. Mas dito isso, né? Olhando para nossas ferramentas, né, e tudo mais, eu acho que muita gente se confunde, né? Porque a gente olha para a internet hoje e você vê overlays com um monte de informação rodando, foundries extremamente maravilhosos, automatizados, fichas incríveis. Você vê o sistema de som, imagem, a melhor câmera do mundo e etc. Mas o cara, ele precisa disso para narrar? Não. Né? E eu falo isso com propriedade porque eu sou justamente esse mestre que streama, esse mestre que usa overlays trabalhados, que usa automações com animações e barulhinho e tudo mais. E, cara, isso é show pra quem tá assistindo, assim. Né? Pra galera que tá jogando, e eu falo por experiência própria, dependendo do VTT que tu estiver usando, da plataforma que tu estiver usando, eu, por exemplo, uso o Foundry, que é uma plataforma modular. Uhum. Cara, o Foundry tem um problema que aonde um módulo que tu utiliza dá problema, descarrilha todo o teu jogo. Então ali, aonde o teu módulo de automação parar de funcionar, acabou a animação, acabou todos os outros módulos que tu utiliza, geralmente vão depender de um módulo. E se ele parar de funcionar, se ele estiver desatualizado, vai acabar todo o teu ecossistema. Então, tipo assim, quem trabalha, que nem eu, com streaming, que faz o Foundry, cheio de coisinha, a gente tá sempre no limiar do desespero de que alguma coisa vai, a qualquer momento, parar de funcionar direito e vai acabar com a experiência do jogador. Mas você é um grande fã, né, Henrique, do Foundry? Cara, grande fã é um pouco forte. Né? Eu acho que o Foundry hoje, né, ele, para o que eu me proponho a fazer, ele é o que me Satisfaz. Atende melhor. me atende, obrigado, Léo, é isso, me atende melhor, né? Uhum. Mas, cara, eu tô só esperando sair alguma plataforma aí que me atenda nas minhas necessidades para eu abandonar o Foundry, velho. Você abriria a mão do Foundry para uma outra ferramenta? Total. Se tivesse uma ferramenta boa, que fosse mais, que me desse mais segurança, que me desse mais tranquilidade para trabalhar. Porque que nem eu falei, né, cara, o Foundry a gente tem que estar em grupo de Foundry para resolver problema, a gente tem que estar em servidor de Discord de cada um dos módulos que a gente usa, tá sempre tendo atualização, e aí tu atualiza uma coisa e desatualiza outra, e nossa, cara, cada atualização que tem do Foundry, o cara tem que esperar um ano para atualizar todos os outros módulos
que o desenvolvimento ele é open source, né? Cada um faz uma parte. Muito dos módulos a galera faz no amor, né, cara? Então o cara não tem pressa pra fazer. O cara faz como dá. Então, às vezes, tem módulo que Uma coisa que eu fiquei meio apavorado, assim, foi um mestre do Mesa lá, que ele iniciou agora, e ele quis já iniciar pelo Foundry, né? E o Foundry, ele é ilusório que tu vai pagar só o valor da licença, né? Porque pra tu chegar num nível legal ali de uso e tal, pra ficar que nem a galera, tipo o Henrique, assim, pra usar mesmo, tu não vai pagar só os 40 e poucos dólares lá da licença inicial. Tem mais um monte de gasto com outras licenças de módulos lá dentro, né? Isso. Então, uma ferramenta hoje para chegar no nível que o Henrique entrega, cara, vai para mais de R$2.000 ali de investimento, né? Em módulo, em coisas, sei lá. Tipo, dá uma grana na verdade, pesada, né? É pior, tá, Léo? Porque é mensal. E geralmente, por exemplo, hoje tem o The Reaper, né? Que é o principal desenvolvedor de Foundry que tem no mercado. O Patreon dele é mensal. Então, tipo assim, tu não compra os módulos dele. Pra tu ter acesso aos módulos, tu tem que ficar pagando mensalidade. E essa coisa do ecossistema que eu falei, quanto mais tu usar os mesmos módulos de um mesmo desenvolvedor, melhor. Então, eu optei, vou usar os módulos do The Reaper para eu não ter mais esse problema de ter que ficar pegando módulos de lugares diferentes. Só que aí vem a questão do investimento. Né? Eu hoje, neste momento que está sendo gravado esse vídeo, eu invisto, lembrando, né? Aí eu não quero assustar ninguém nem nada, lembrando que eu vivo disso, é o meu trabalho, né, eu tenho mesa pra caramba, né? Enfim. Então, assim, hoje eu invisto cerca de R$300 por mês para entregar o Foundry do jeito que eu entrego lá, que vocês veem nas lives do Papo Dado. Com animaçãozinha, com musiquinha. Só que eu invisto essa grana só para ter acesso ao módulo. Aí tem suporte lá no servidor e tá mais caro. É suporte de servidor de Discord, tá ligado? Tu abre teu ticket lá, manda mensagem pro cara. E espera ele te responder no meio de outras 1.000 pessoas que também estão tendo problema. Sabe? Sim. Então... Ô, Vitão, e você também é um cara que é muito fã do Foundry, né? Usa bastante e tudo mais. Tô perdendo esse fanatismo aí. Porque assim, gente, até a gravação desse programa, todo mundo agora tá todo mundo perdendo o fanatismo. Não, porque eu tô num movimento que é o seguinte, eu comecei no RPG narrativão, 0 dado, né, só narração, a gente já foi sobre uns programas aqui, Narutão, beleza, só vamos. A gente tinha os dados físicos, tinha ficha ali, papel e lápis, né, e já era. Aí eu comecei a descobrir o mundo dos founders, dos VTTs da vida, e comecei a ficar, caraca, que legal, vou automatizar, não sei o quê. Eu vi que dava pra Fireball fazer um fogão no mapa, explodir, aí todas as rolagens automáticas. Aí você aperta um botão, pronto, já matou todo mundo, o token já desaparece, já vira pó, vai lá pro canto, já sai do início. Tipo assim, tudo automatizou, né? Aí eu percebi que eu não tava jogando RPG de mesa, tava jogando videogame. Aí eu falei, pô, perdeu todo o tesão ali de fazer rolagem de dado, perdeu todo o tesão de olhar pro dado rolando e ficar naquela expectativa de ver o que vai cair. E aí, mais recentemente, eu comecei a narrar uma mesa presencial. Eu comecei a ver o tesão que a galera tem de rolar um dado, assim, e ver o dado rolando e todo mundo olhando. Então a galera delira, sabe? Então, assim, eu acho que a automatização, ela tira esse aspecto massa do RPG. Ih, parou de funcionar o mic do... Seu som foi de vala, Vitão. Voltou? Não sei, tem que falar pra... Fala aí. Melhorou? Sim, ele ficou quieto, hein? Voltou, né? Melhorou? Melhorou, na né? cabeça dele, vocês Melhorou? escutam. Estão te ouvindo. Não, agora melhorou. Então, eu acho que ferramentas VTT de automatizações supremas, eu tô me desconectando depois de ser o cara das automatizações supremas. De jogar em mesas com isso, de narrar mesas assim. Mas eu acho que ferramentas, que é o tópico aqui, se resume a VTT. Ferramenta tem muita ferramenta. Inclusive as nossas habilidades, soft skills, hard skills, domínio de sistema, tudo isso é ferramenta, né? Mas se for falar de ferramentas narrativas, eu acho que as mais importantes são a organização do mestre.
Então, eu acho que uma boa mesa é aquela que é imersiva e tudo mais, mas que ela é muito organizada também. As pessoas têm clareza das coisas, as pessoas têm acesso à informação. Então, eu tô diminuindo a automatização e tô aumentando a entrega e organização de informações. Então, exemplo, eu comecei a fazer glossários nas minhas mesas. Personagens, de locais, de informações importantes. Porque a pessoa entra e consegue lembrar, esse carinha aquele, ele tem essa aparência aqui, né? E aí eu tô deixando de usar um monte de módulo para ir mais para isso. Porque eu gosto dessa mesa mais narrativa, né? Meu perfil. Mas eu não abandono ainda mapa e controlar o token. E isso eu acho que ainda é muito importante, sabe? Para a maioria dos sistemas. Interessante ver essa visão do Britão, porque é uma parada que eu tô tendo um pouco também, né? A gente chegou no pique, assim, de usar automação e todos os recursos que existiam. Só que isso é meio overwhelming, assim, né, cara? Isso sobrecarrega um pouco, que nem eu falei. O cara tá o tempo inteiro no limiar ali de, tipo assim, puta, o bagulho vai falhar, não sei o quê. E tu cria essa experiência, e chega um momento que o jogador clica um botão ali e não funciona, cara, parece que quebra a coisa toda, sabe? Então, eu como jogador teu da tua mesa, eu posso afirmar que sim. Exatamente. Não, eu sei disso. Pra mim também quebra como mestre, sabe? Recentemente eu comecei uma mesa nova, agora que eu não tô transmitindo, que, cara, eu tô fazendo tudo no analógico, porque são jogadoras novatas, elas nunca tiveram experiência de jogar RPG, e eu falei pra elas, não, então vamos fazer o seguinte, já que vocês nunca jogaram, eu quero que a primeira experiência de vocês seja o mais próximo possível de estar sentada numa mesa jogando. E elas estão lá rolando dado, tô confiando nas rolagens delas, elas confiam nas minhas, né? Então, assim, tô usando ali o VTT só para mostrar o mapinha, mostrar imagens, esse tipo de coisa. Mas as rolagens, elas imprimiram ficha, tá sendo tudo muito analógico. E, cara, pra mim, como mestre, tá sendo libertador. É uma sessão que, tipo assim, eu aproveito mais, sabe? Porque eu não tenho essa preocupação da ferramenta ali. Tipo, agora, nesse exato momento, vai ser uma música X que vai ter uma explosão que vai mudar tudo coisa. Mas trilha sonora dá pra tu usar sem não, tô falando, juntando tudo, né? Tipo, a explosão sim, com som, com não sei o quê. Não, exatamente. E fica um pouco sobrecarregante, assim, overwhelming. Sim. Eu só pra complementar, porque assim, na visão de jogador, eu sinto muito essa pegada, e é uma coisa que também deixa, talvez, o RPG, que nem o Vitão falou, meio videogameizado demais, assim, sabe? E aí parece que tu não consegue te imergir tanto na história, assim, sabe? Porque tá tudo tão... Só aperta um botão, aperta um botão, aperta um botão. Eu me sinto o Homer Simpson quando coloca aquele bonequinho pra ficar clicando yes, 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 sabe? Porque, cara, chega todo o rolê, tá no combate, aí chega a tua vez, tu aperta um botão. Ah, não deu certo aqui, sabe? Então, parece que a ferramenta, quando tem muita coisa o tempo todo, tipo, tira muito da mão da pessoa, tu perde a magia do RPG um pouco, assim. É o sentimento que eu tive ao longo do tempo, assim, E tu vê como sai pela culatra, né? Porque a minha ideia, quando eu comecei... A minha ideia de usar automações, ela é justamente pro contrário. É pra gente poder pensar mais no roleplay e tudo mais, e, tipo, tirar um pouco essa parte de tu ter que fazer cálculo, de tu ter que calcular dados e tudo mais, porque justamente tu aperta um botão, faz o ataque, a ferramenta calcula pra ti, né? Você tá calculando os dados e tal. Questão de equilíbrio, né? Exatamente. Automações Automações que eu acho legal são as que te auxiliam na hora da rolagem. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, o sistema mais crunch que eu já narrei na vida, que é The Witcher, TRPG. Cara, o The Witcher, ele é assim, o alvo está olhando pra você está do lado dele, tem alguém flanqueando, você vai mirar em alguma parte do corpo, sabe? Então são coisas que eu acho que é difícil sem um auxílio, né? E aí o que tem no Foundry do The Witcher, a hora que você clica pra atacar, ele te traz todas essas perguntas. Legal. E aí você vai ticando e ele automatiza, ele mostra os modificadores pra você rolar. E eu acho que habilidades passivas são legais também pra ajudar a lembrar, porque muitas vezes eu esqueço muito. Eu esqueço bastante. Eu esqueço muito. Condição,
a flagzinha de condição do cara, o tempo que vai durar o efeito, isso aí. Isso, então eu acho que são sempre essas, na minha visão, é o que resume boas ferramentas, eu acho que é isso, é o que traz clareza e organização, mais do que transformar num videogame, né? Algumas das melhores mesas que eu já joguei na vida, na Rei, também não tinham nada de automatização, só estavam muito bem organizadinhas, sabe? E eu acho que é legal separar que narrar é uma coisa e as ferramentas são outras. Isso. Então, narrar é uma habilidade que você tem que ter como mestre sem ferramenta nenhuma. Até mesmo sem dado. Até brinquei com o Vitão esses dias, eu não lembro se foi com o Vitão ou com o Léo. Eu falei, cara, o grande segredo pra gente poder ser um bom narrador é narrar sem nada. Nem dado, cara. Se você conseguir ver que a galera tá empolgada, atuando, né, você não tá só contando uma história, você tá guiando uma história, né? Conduzindo uma história. Você tá ali com a galera, você tá fazendo isso sem precisar de nada, você é um bom narrador. Se a galera ficou. Por quê? Aí todo o resto começa a entrar dentro desse ecossistema, o dado, etc. Começa a entrar dentro dessa movimentação de ferramental que você precisa. E o que acontece é que o mundo digital proporcionou coisas que são muito legais. Por exemplo, as automatizações. Cara, pegar um sistema automatizado é delicioso demais. Por exemplo, eu adoro o Foundry. Mas, muitas vezes, eu corria pro Roll20 porque tinha coisa automatizada e pronta lá. Né? Então, eu tô nessa fase de procurar até uma ferramenta hoje que consiga ter muitas outras coisas automatizadas, sistemas nacionais, principalmente, que a gente consegue descobrir e achar. Cara, pra gente poder ter tudo ali dentro de uma visão. Eu gosto de ter tudo numa visão só. Eu sou o cara que tem 300 abas abertas enquanto eu tô mestrando, porque é a ficha de um, a ficha do outro, é as minhas anotações, anotação para sessão, o que tá rolando. Eu adorei a ideia do Vitão do glossário. Então a gente vai usando, e cada vez mais a gente vai usando melhor essas ferramentas. Né? O Vitão tem uma coisa que ele faz que eu tô gostando muito de ver, ele faz uma tela pré-sessão, com as informações, é uma landing page ali, que, coloca os personagens, o que tá acontecendo, etc, etc. Então, quando o cara entra pra esperar pra começar o jogo, já tem toda uma tela de informações ali pro cara, que eu acho isso muito interessante. E aí você começa a usar essa ferramenta, todo esse ferramental pra isso. Mas, a grande determinação do RPG, né, que é conduzir uma história, tá muito mais a ver com a nossa voz, né, ou às vezes no texto ali, né, saber narrar, saber escrever, saber descrever essas coisas, conduzir as pessoas, e aí nossa biblioteca mental, que são os nosso principal recurso, que é preparar nosso principal recurso, né, que é a mente. Então, obviamente, às vezes a gente vai precisar dos livros, a gente vai precisar de algumas coisas. Por exemplo, eu sou um cara que agora eu compro o livro, mas eu uso os PDFs. Então, durante o jogo, eu não fico mais com o livro na mesa. Eu fico com o PDF, porque eu já deixo o PDF aberto em várias abas, eu já sei qual aba é o quê, eu já vou abrindo e vou fazendo. Igual o Léo mostrou na semana passada, se vocês não assistiram, ele usa as tagzinhas no livro. Né? Então assistam aí, para quem não assistiu da semana passada, o Léo fala sobre isso. Não vou falar em que tempo para você assistir o vídeo inteiro, tá? Então acho que isso é o grande importante. E a gente está tendo uma movimentação mercadológica agora em vários setores, e o RPG é um desses setores, que é a tendência lo-fi, que é usar cada vez menos tecnologia para fazer aquilo que você precisa. Como a gente teve, desde a pandemia, um alto índice de subir, né, tecnologia, fica vídeo online, é Discord, é Zoom, é o Google Meet, etc., subindo. As ferramentas evoluíram, né? Ferramentas de várias outras coisas evoluíram, e agora com o advento da IA em vários pontos, a galera falou, cara, eu quero as coisas mais reais possível, que é isso que o Henrique tá fazendo com as jogadoras dele, tá? Vamos voltar pra base? Vamos rolar dado? E até quando você falou isso, Henrique, eu senti até uma dor. Por quê? Porque eu sempre tive um potinho com os meus set de dados aqui na minha mesa. E cadê esses potinhos? E aí eu falei, caraca, eu preciso trazer meus potinhos. Eu sei onde eles estão, só preciso colocar eles aqui de volta. Então, eu preciso por quê? Porque era, às vezes, uma brincadeira, a gente brincava com os dados, aí o jogo fica mais legal no dado. E eu gosto disso. Né? E aí a gente pode pensar também que o RPG, além de ser social e tudo mais, cara, ele também ensina matemática, ensina outras ferramentas, outras coisas também. Mas, para iniciantes e para o mestre ali, eu gosto de ter automatização para, às vezes, focar mais na narrativa também. Então, por exemplo, eu sou muito fã do Founder. Eu gosto do acabamento, do design, do sistema, como faz as coisas, essa parte de poder customizar o que eu quiser. Mas eu vou dizer para você que
muitas vezes, 60%, 70% das vezes eu corri pro Roll20, né? E aí agora eu tô testando um outro sistema, que a gente inclusive tá fazendo live, vai ter live de novo agora, dia 3, num VTT novo. E, cara, tá surpreendente. Tá uma delícia. Né? Então a gente tem que usar essas ferramentas que nos ajudam. Eu tive uma experiência muito legal, assim, que nem o afilhado da minha esposa, ele tem 15 anos, se eu não me engano, nunca tinha jogado RPG na vida, e a gente tava num almoço de família, e eu levei esse dadão aqui, que eu ganhei do Giovanni, nosso membro aí do Mesa Quest, ganhei de aniversário dele, levei. Vou levar, daqui a pouco a gente faz alguma coisa legal, assim, usando o dado, não sei. Resolvi levar. E aí eu peguei e perguntei pra ele, cara, tu já jogou RPG? Tem curiosidade? Ele, eu tenho curiosidade. Não tinha ficha, não tinha nada, não tinha cenário. A gente tava no meio da mesa com gente conversando e eu consegui fazer o guri ficar vidrado a ponto de pegar e falar assim, chegar a hora do almoço, a gente pegar, almoçar e nem tinha terminado de comer. Ele, vamos voltar a jogar? Tá ligado? E basicamente a única ferramenta que eu levei foi isso aqui e a minha cabeça, tá ligado? Era 10 pra baixo falhou ou conseguia fazer, mas com alguma consequência, ou 10 pra cima, um sucesso, e aí os crítico ou falha crítica nos extremos. Regra de D&D básica, né? Simplesinha, D20 ali. Só que o dano era, tipo, narrativo, sabe? E, cara, prendeu o moleque por umas 3 horas brincando ali, jogando. Ele matou um dragão, fiz ele matar um dragão, ficou tri emocionado lá e tal. Então, tu não precisa de muita coisa, cara. O RPG é isso que todo mundo aqui falou. É o roleplay, é a narrativa. A maior ferramenta do narrador é saber narrar. Se ele não souber narrar, cara, não tem nada que tu coloque na mesa que vai fazer a sessão ser legal, porque a tua narrativa é porca, tá ligado? Tem que saber narrar, cara. Mas eu acho que aí tem um ponto, Léo. Eu acho que é um ponto de discussão, porque assim, o que é uma narrativa boa e uma narrativa porca? Porque eu acho que cada um tem um estilo, cada um tem uma identidade, né? E aí, pode ser que eu goste muito de você narrando, pode ser que eu não goste do Henrique narrando. E talvez eu ame o Vitão narrando, e assim por diante. Então, acho que tem essas questões. Eu vou dar um exemplo até desse ponto, que, por exemplo, eu já participei de uma mesa que todo mundo era combateiro. Então, todo mundo gostava de combate, então ficava combatendo, beleza. E aí, os caras gostavam só de ver os números. E aí, quando chegava a minha vez, eu falava, daí eu pego a espada, aí eu corto e passa não sei o quê. Tá. Aí o mestre, tá. Próximo. E eu falei, caraca, velho, eu fiquei chateado, mas eu entendi que a proposta de quem tava jogando naquela mesa eles queriam combate. Joguei numa outra mesa, inclusive, e o cara falou assim, pô, vocês estão não sei o que, vocês entraram no banco, vocês tomam tiro, não sei o que. Eu falei, mas da onde? Não, tá vendo esses caras aqui, ó, no mapa. Aí eu, tá, quem são esses caras? Você vê esses caras aqui, ó, abre o token aí. Aí eu tive que abrir o token pra ver o cara. Tá, eu falei, então esses são os bandidos. Ele falou, isso, são os bandidos. Então eu tô tomando tiro do quê? Aí, não, de uma arma laser. Pô, fala com uma arma laser, beleza. Agora começa a entender o negócio, entendeu? E aí foram 4, 5 sessões assim, e aí você fala assim, caraca, velho, e a galera gosta de jogar assim. Eles gostam. E aí eu falei, tá tudo bem, vou respeitar. A minha perspectiva com relação ao que é ao saber narrar, no final se resume a só se tu provoca algum tipo de sentimento em quem tá na mesa. Sentimento e emoção, tá exato. Ligado? Tipo, tu não precisa contar a melhor história, tipo, nível Tolkien, mas se a pessoa sentiu alguma coisa, que nem ele, a galera era do combate, era de porradaria. Eles estavam emocionados jogando, muito provavelmente, né? Eles estavam sentindo alguma coisa. A vibração deles estava nos números. É isso. Né? Exatamente. Exato. Então, e até pegando o Tolkien, final, por exemplo, né? Vocês leram Tolkien? Vocês três? Não, odeio Tolkien. Você leu, Léo, Tolkien? Eu li 3 páginas e desisti da vida. Eu não consigo ler Tolkien. Não gostei. Detesto. Mas, quando o Vitão fala de Tolkien, eu acho muito mais interessante do que quando tento ler Tolkien. Com certeza.
né? Quando ele me explica sobre as cenas, como assiste, etc. Cara, é outra história. O Vitão tem esse perfil que é o de um RPG narrativo. Ele pega esse RPG, né, com função literária ali e ele consegue explorar. E o que outras pessoas não conseguem, às vezes. E tá tudo bem. Né? Eu acho isso muito, muito top. Eu falou de RPG ruim ou bom e narrativo, assim. Eu acho que é bom a gente falar que existe, sim, mestre de RPG ruim. Tem. Tem estilos, mas também tem qualidade, assim, né? E o que define se o cara é bom ou não, aí acho que é um tópico à parte, né? Mas, independente de estilo, eu acho que existem mestres ruins, né? Acho que isso que a gente tá falando de ferramenta faz muito sentido. Acho que é legal, né? Por isso que a gente comentou. O que eu acho que é legal de adicionar também é que, em termos de automatização, de ferramentas, eu acho que isso é especialmente importante na hora de combates para sistemas táticos. Isso tenho percebido. Porque jogador iniciante, por exemplo, o Léo falou que jogou com afiliado, tipo assim, o cara não tá preocupado em mapa, em movimentação, nas decisões. O cara quer, tipo, eu quero correr e bater no dragão e ver o que acontece, né? Isso aí. Porque aí você pega um jogador mais experiente, o cara que joga 20, 30 anos o D&D, ele quer que cada decisão dele ali seja importante. Ele não quer avançar e atacar, ele quer interagir com o ambiente, ele quer salvar os reféns, ele quer não causar casualidades no meio da luta, ele quer consequências reais, né? E aí eu acho que o arsenal ali de ferramentas para conseguir criar isso, ele começa a ser mais necessário para esse tipo de experiência, né? Cara, tem gente que não consegue jogar Pathfinder se não for com as automações. Uhum. É um sistema Mas é que, né? crunch. Entendeu? Difícil. Pra você que não sabe o que é crunch, galera, é quando ele tem muitos detalhezinhos, assim, ele vai fazer ficar crunch mesmo, ficar quebrado, Então você tem muita informação. Pra você O sistema crunch é que ele é muito mecanizado, né? Tipo, então é por isso que dá essa ideia de ele ser crocante, né? Isso é crunch. E o outro lado é o fofinho, o fluff, né? O fluff, exatamente. Que aí é o lado que é um jogo mais simples, essas coisas que dá pra jogar e provoca mais a narrativa e tal. E é interessante, Exato. Olha só que legal isso. O fluff, ele passa essa ideia de ser fofo, né? E de que vai ser um sistema mais leve, mas não, cara. Você quer ver um sistema? Eu vou narrar, inclusive, uma one shot agora. Hoje, inclusive, tá indo ao ar na sexta-feira o programa. Hoje, dia 27 de fevereiro à noite, eu tenho uma one shot de Terra Devastada. Mas fala assim agora. Tem que falar com aquela voz do Inside Quest. Eu tenho uma one shot de Terra Devastada. Hoje à noite, no Papo Dado RPG. Não, essa é de Narrative Discovery, né? E, cara, o Terra Devastada, apesar de ele ser uma temática super brutal, visceral, né? É um pós-apocalipse zumbi, enfim. Pegada bem The Walking Dead, bem The Last of Us, assim. Ele é um sistema fluff, cara, porque ele não tem tabela, tu rola D6, né? Par é sucesso, ímpar é fracasso. Os resultados são completamente isso que o Léo falou, dos resultados serem narrativos. O Terra Devastada é assim. Os resultados são narrativos. Tu define ali, o zumbi tentou te atacar e tu não teve nenhum sucesso e tu tirou 2-1 de 3 dados que tu rolou. Então, o cara arranca teu braço, entendeu? Não tem essa coisa, por exemplo, o D&D que tem tabelinha, tu toma tanto de dano, rola o dado. Não tem. É tudo narrativo. É fluff. Né? Então a ideia de ser fluff não é que é fofinho, não. É porque ele tem menos mecânica, menos regras. Mecânicas, Pra aprender. É mais easy pra aprender. Mas eu acho que tem coisas, né? Tem coisas e coisas, né? Porque o D&D veio da origem do Wargame, né? Então, o Wargame tinha as reguinhas. Você tem que pôr regra. Tem que pôr regra pra que todo mundo fique equalizado, né? Então, acho que o D&D, o sistema dele é legal porque ele equaliza o jogo em qualquer lugar do mundo. Né? Que geralmente quando tu tem progressão de personagem, com níveis de desafio e tal, tem que ter isso aí, né? Tem que ser mais crunch, né? E aí vai ter menos crunch, mais crunch. E aí o mestre adapta. Por exemplo, Cyberpunk 2020, quando eu jogava, agora tem o Red que simplificou. Mas o 2020 era muito complexo a quantidade Simplificou é foda, né? Mas simplificou mais do que era antes. Imagina como não era antes. Né?
Meu, Caralho. o Cyberpunk 2020 foi feito em conjunto com Exército, FBI, polícia, não sei o quê, então eles validaram tudo. Então, tudo fazia diferença. Tipo, a distância, a cobertura, a quantidade de amostra da pessoa pra fora, a arma que você tá usando, se sua arma vai quebrar, se sua arma vai dar 1, vai dar 2, vai dar 10 tiros, o tipo de tiro que você vai dar, e não sei o quê. Cara, assim, eu lembro no começo que eu falei, caraca, eu não quero jogar essa merda porque é muito doida, mas eu amava o cenário. Então fazia muito sentido eu estudar e aprender a fazer. E aí as automações me ajudaram muito. Porque aí eu chegava no Roll20, aí apertava os botõezinhos, pum, isso, boa, parabéns. E aí a gente jogava. E aí focava na narração. Mas eu tava falando tudo isso, eu esqueci por que eu tava falando de tudo isso. Para o sistema ser crunch, menos crunch, ser fluff. Então, que é muito É, crunch, eu mas a gente vai aprendendo, a gente vai se Mas, desenvolvendo. Uma coisa que eu tenho uma crítica a fazer um pouco é a IA, né? Ela faz isso com a gente um pouco também, e eu acho que as automações acabam fazendo. Ela dá uma emburrecida na gente, assim. A gente fica preguiçoso. Né? Então, por exemplo, eu entrei agora recentemente não, né? Já faz algum tempo que eu entrei no D&D 2024. Cara, eu não sei de cor as regras, é uma admissão, vou admitir a minha culpa aqui, é uma parada que eu preciso resolver, né? Eu, na 2014, nas edições anteriores, eu sabia de cor as condições, o que cada uma faz, tudo mais, eu decorava as magias, eu sabia tudo. A 2024, não. Por quê? Porque eu ingressei na 2024, eu já estava dentro do Foundry, com as automações. Então, tipo assim, pergunta para mim, Henrique, o que a condição paralisado faz com o personagem? Paralisa. Eu só sei se eu olhar. Eu só sei se eu olhar se eu ver o tooltipzinho quando eu boto o mouse lá em cima do negócio. Sabe? Sim. Então, assim, me deixou um pouco mais preguiçoso. Facilitou a minha vida, porque hoje eu tenho uma demanda muito grande de mesas, são 10 mesas toda semana, mas me tornou preguiçoso. Talvez, por um lado, tipo assim, eu posso focar um pouco mais na narrativa, aquela coisa toda, posso focar um pouco mais na construção de história, beleza, mas o mestre também precisa ter domínio do sistema ao qual ele se propõe narrar. Uhum. Não Você é pegou essa muleta, né? Eu tenho essa muleta do Foundry hoje, que eu preciso resolver, né? Você pegou no ponto, assim, que eu tava raciocinando aqui, quebrando a cabeça, quando vocês estavam falando, absorvendo, falei assim, como que está se encaixando? E acho que eu cheguei no ponto, que assim, eu acho que o RPG, ele é um jogo de turnos e de decisões. E eu acho que ele realmente sente que é um jogo, porque beleza, fazer roleplay, a gente pode sentar e ficar fingindo que é personagem e já era, né? Uhum. Mas mesmo nisso, a gente tá tomando a decisão do que a gente vai falar, de como a gente vai interagir. E o que eu entendo nesse sentido de ferramentas é que sistemas mais narrativos, eles vão ser mais abrangentes e abertos quanto ao que acontece na sua decisão. Então você pega um PBTA, por exemplo. Eu quero fazer isso aqui. Você vai rolar 2d6, vai somar um modificador, e ou é sucesso completo, ou parcial, ou falhou. Você tem uma noção ali do que aconteceu. Então você fica um pouco mais na narrativa, e o que eu percebo é que a decisão, a tática que você escolhe naquele momento não é tão importante quanto no sistema Crunch. Eu vou exemplificar. Ontem eu narrei Cosmere e foi uma luta em que duas criaturas saíram no mercado da cidade e começaram a atacar os inocentes. Ali a decisão entre onde o cara ia andar, qual bicho ele ia bater, quem que ele ia proteger, era essencialmente fundamental pra galera sair viva ou não. E no fim morreu um inocente e uma criatura, mas uma das criaturas fugiu com um civil, matou o civil e saiu correndo, sabe? Então, eu acho que eu não gosto 100% de sistema só narrativo por isso. Eu gosto de ter esse peso da decisão tática também, né? Dos sistemas mais crunch. Então, por exemplo, o cara tá com cobertura, o cara tá atrás disso, daqui, não sei o quê, né? Tem todas essas coisas, eu acho que isso pesa na decisão. E aí faz com que realmente cada escolha que você faça, cada movimentaçãozinha tenha um peso. Mas é o que o Henrique falou. Depende do domínio do sistema. Eu acho que isso é tanto do mestre quanto dos jogadores, sabe? Então, cara, pega uma mesa que a galera, todo mundo manja muito, por exemplo, de Pathfinder. É muito crânio junto, pensando em cada decisãozinha, e o cara fica, caraca, em combates bem pensados, né? Vou derrubar o cara, eu ataco. Vou atacar de novo, eu vou ter uma penalidade, né? Então, eu acho que isso é uma ferramenta narrativa forte também, né? Os modificadores que você tem na rolagem na hora que você toma a decisão, sabe? Claro, cara, o dano, o valor, às vezes, que o cara tira no dado, às vezes a condição que o cara tá sofrendo ali,
Eu trago isso pra dentro da narrativa. Eu falo pra ele como é que a coisa tá acontecendo, como é que a criatura tá, tipo, tu tá agarrado. No D&D tem a condição agarrado, grapple, né? Mas, cara, esse agarrar vai depender de quem que tá te agarrando, de como que tu tá sendo agarrado, sabe? De como é que tá ali a situação no momento. E isso vai ser a narrativa, né? A mecânica, ela vai servir ali pra decisões. Eu já tentei narrar D&D em teatro da mente. Os caras roubam, velho. Não dá. O grupo que eu tinha também era péssimo. Rouba. Galera, meus jogadores, meus amigos são horríveis jogando, assim. A galera rouba demais um do outro. Então, assim, o cara falava pro cara, tu tá mais ou menos uns 30 metros dele. Daqui a pouco, 2 turnos depois, o cara, tipo, eu ataco ele com a minha espada. Eu, não, pera aí, cara. Tu tava a 30 metros dele, como é que tu vai atacar com a espada agora? Não, mas é que eu falei que eu tinha andado. E aí gera essas brigas. Então, ali, tem uma frase que eu sempre uso pro RPG que vem do Friends, né? Eu sou muito fã de Friends. Que a Mônica Geller fala. A Mônica Geller, ela tem toque, aquela coisa toda que ela fala assim, as regras, elas controlam a diversão. Exato. Então é importante ter regra, porque a regra ela vai arbitrar. Né? A regra ela arbitra. Porque às vezes tem um sistema que é mais narrativo e o mestre acaba sendo mais arbitrário e aí começa a rolar discussão na mesa, né? Não, mas não pode ser assim. Então, a regrinha ela é legal, ter uma régua pra seguir. Pra seguir, né? Eu acho que, tipo, de ferramentas, acho que tem tudo que é tipo de ferramenta, né? Tem de word building, tem de organização de mestre, tem de glossário, tem Notion, tem planilha de Excel, né? Mas eu acho que essa questão de som, exato. Falando de VTT, que acho que a gente mais falou, eu acho que a necessidade de automatizações de cálculo, no caso, né? Pra um VTT, ele é, tipo, inversamente proporcional ao domínio que a galera tem do sistema. Então, se você pegar a galera crânio que joga Pathfinder, por exemplo, há 20 anos, os caras já sabem todos os cálculos, eles não precisam de automatização. Lá é o meu segundo ataque, então eu vou ter aqui um modificador diferente, ele tá derrubado, então isso vai acontecer, ele já sabe. Então, cada decisão já é muito tática, né? Na cabeça do cara. Mas quando as pessoas ainda estão aprendendo sistema, quando não dominou 100%, aí eu acho que essas... Nem que seja as perguntinhas ali na hora de fazer as rolagens, né? Você tem essa ação, você tem essa, sabe? Eu acho que é uma ferramenta que, novamente, traz clareza, organização ali na hora da decisão, né? Exato. Uma coisa que eu tenho percebido bastante, assim, ultimamente, analisando vários sistemas e tal, uma ferramenta que a galera parece que perdeu a noção de que ela é muito importante é o próprio livro do sistema, cara. A galera esquece que o livro é um conjunto de regras e as informações sobre aquele sistema, aquele mundo, como narrar, enfim, tá dentro daquele livro. A galera acha que é só ter a ficha, por mais que esteja automatizada, vai te fazer saber jogar aquele sistema, vai te ajudar a narrar aquele sistema, mas não é uma realidade. E a gente vê isso que as editoras, elas não se importam, por exemplo, de VTTs automatizarem as suas fichas. Porque no final das contas, tu precisa da porcaria do livro pra tu poder jogar o jogo, tá ligado? O jogo tá no livro, não na ficha, né? É que a automação é rolagem, né, cara? A automação é rolagem. No final das contas é isso. Eu gosto muito. Eu comecei a usar o Faun por causa das automações. Que nem isso que o Vitão falou. Pra ele me dizer que o cara tá com tal condição. Pra ele me dizer que aquela magia ele tá ativa e ela vai durar durante tantas rodadas. Pra eu poder, por exemplo, quando largo uma bola de fogo, um drama que eu tinha no presencial, que eu odiava, que era ter que gerenciar ponto de vida, salvaguarda de várias criaturas diferentes, né? Acabou isso, mano. O maluco seleciona lá quem ele quer atacar, rola o dano todo, né? Clica pra todo mundo, eu clico num botão, todos os bonecos já rola as iniciativas, não, a salvaguarda separadamente, já toma o dano automático. Então, isso, para quem trabalha, por exemplo, como mestre comissionado, tem muita mesa e tem tempo de sessão, que a gente trabalha com tempo de sessão. As sessões têm, em média, 3 horas, né? Então, assim, porra, eu não posso ficar perdendo tempo contando PT de bicho, sabe? Então, para mim, como mestre profissional, auxilia muito as automações de dano, enfim. Eu acho que o Vitão colocou um ponto que acho que a gente tem, que ele tem a versão visível e invisível desse ponto, que é a organização, né? Então, assim, eu acredito que para um mestre, para ele conseguir narrar, fazer um bom improviso, ele ter jogo de cintura na mesa e tudo mais, ele precisa ter um world building meio montado. Ah, mas o world building é do livro. Cara, mas anota as coisas, né? Não quero fazer, por exemplo, já tive mesa que o sistema diz,
é uma noite eterna numa lua de sangue. E aí o mestre colocou o sol. Porra, lê o sistema, entendeu? Você não pode ter sol, velho. Você vê o sol nascendo. Não, pera aí, a lua de sangue é eterna. Não pode, cara. É eterno, tá acabando o tempo do negócio, né? E o cara pôs o sol. E eu falei, aí eu, como jogador que sei o sistema inteiro e eu sabia a lore inteira, falei, isso aqui é uma magia negra que tá acontecendo, tá enganando todo mundo. Eu vou matar a velhinha que tá fazendo tudo isso. Pô, fui lá, matei a velhinha, não era nada, e continuava o sol. Então, assim, depois que eu vi que era um erro, porque o mestre Precisa não tava parar de preparado. arrumar essas confusão, cara. Cara, pra mim é um gancho, cara. Eu leio o bagulho, né, meu? O Bini achando que o Bini tinha um personagem mais maluco que já passou pelo mundo. Não, a velhinha. A É velhinha. a velha, Uma mano. magia. É a velha. A sério, menina cara. mó inocente. E no fundo- Aí vem uma outra ferramenta que o mestre, tipo, tem que aprender a usar também, que é a arte do improviso, né, cara? Sim, importante. Pô, tu vê e o cara traz isso pra mesa e tu não adapta a porra da mesa pra usar isso a teu favor. Mas aí que vem Caralho, a mano. preparação, Léo. Vem essa organização interna anterior, entendeu? Então o cara pega uma ferramenta, estrutura o world building do negócio, cara, com os principais tópicos. Quais são as premissas desse cenário? O que tem ali? O que pode acontecer? O que não pode acontecer? O do's e don'ts, cara. Você tem que saber os do's e don'ts do teu cenário. Isso é interessante que tu falou, Bini. Só pra abrir um parêntese, a galera tem que entender que o world building não é construir um mundo. É também entender de mundos. Não, mas o world building, ele é tipo assim, tu pode fazer o world building de uma one shot, cara. Uhum. O world building, ele tem a ver com, tipo, tu construir o cenário no qual tu vai colocar aqueles personagens da tua Exato. história, independente do quão micro ele seja, entendeu? Isso é Exato. o world building. Então tem que ter, cara. Por exemplo, eu sou fã demais de Cyberpunk, tá? Então, eu comecei minha história, eu tive um movimento de começar a criar o meu cenário de Cyberpunk. Cara, eu pausei. Falei, cara, eu não posso criar meu cenário sem ter a compreensão completa do original. De Night City, né? A cidade, o que a Megalópolis acontece, quem que são os personagens envolvidos, porque é uma trama muito bem construída, né? Muito bem estruturada, e você consegue usar esses personagens. Então, você conseguir colocar o personagem A, que o cara jogou no videogame, no 2077 lá, dentro da narrativa do cara, por exemplo, o Vitão faz isso muito bem, cara, o Cosmere, por exemplo, mas pros caras dos livros, assim, cara, tem que ser igual, tem que ter uma referência. Então, quando a gente fala de world building, todo mundo pensa em só criar mundos, mas é isso, quem falou, cria um cenário, cria um momento ali, né, uma estrutura, que às vezes é pequena, e também compreender, você vai pegar o Storm King's Thunder lá, cara, lê, cara, pra você entender o que tá rolando, porque se você vai improvisar, improviso vem de preparação. Se você assistir os Barbichas, esses caras são preparados pra caramba. Não é que eles. Agora ele teve uma ideia. A luz, cara. O cara tem um cérebro com a tampa aberta que recebe informação do universo. Não, cara. O cara tem uma biblioteca mental recheada de informação, de piadas que ele já leu, de coisas que ele já testou, do que ele já fez. Então, eu acho que a principal ferramenta do mestre é sim organização. Organização é uma pré-sessão. Tem uma organização pós-sessão. Cara, as anotações, o VTT ajuda a gente a anotar os dados, ajuda a anotar as condições. Eu mesmo usando o VTT, eu anoto tudo no papel, porque eu tenho histórico para quando eu vou fazer o relatório da sessão, que é uma coisa que eu acho que todo mestre deveria fazer. Cara, faz um report da sua sessão, cara, uma folha. Cara, ali, ó, com tudo que aconteceu, para você ter registrado, coloca isso dentro de um sistema, no seu Notion, ou no seu Google Drive, o que for, onde você quiser. Cara, para você poder consultar durante a sessão, porque às vezes você tem uma coisinha ou outra que passou. Né? Então, tudo anota na mão, tudo anota rápido, que isso vai valer muito a pena. E eu acho que essa é uma das principais ferramentas. E por isso eu pergunto até para vocês, o mestre comissionado, ele precisa de ter todas as ferramentas do universo? Né? Precisa ter o founder mais pica do mundo? Ele precisa ter o VTT mais incrível do mundo? Ele precisa usar VTT? Não. Quando vocês... Porque assim, ó, o Henrique e o Vitão são mestres dentro da plataforma. Eu e o Léo somos os jogadores dentro da plataforma. A gente não mestrou ainda. Isso vai mudar em março agora. Mas Deixar para vocês dois responderem primeiro, com base nas mesas que vocês jogaram, dentro e talvez fora do Mesa Quest. Como vocês sentiram a diferença de um VTT super robusto e um VTT simples, como jogador, da visão do jogador? Cara, eu gosto de ter
alguns handouts. Eu gosto de ver umas fotinhos, eu gosto. Mas eu não ligo para uso de mapa nem nada. O que eu acho que eu gosto bastante, me chama atenção, é ambientação. E eu não digo que tem que ter uma música que fica mudando toda hora. Apesar de, por exemplo, o Mestre Camilo fazer um trabalho sensacional mudando música ali, cara. Com o Tales from the Loop, que foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi. Mas eu gosto de ter uma música ambiente, sim, só pra você ficar naquele. Oh, tá, cuchulo. Oh, e aí você tá escutando isso junto com a narração, sabe? Mas pra mim, cara, se quiser vir narrar, Discord aberto, só esse somzinho no fundo e meu dado e ficha na mão, já era. Todos os que eu joguei no Mesa Quest, inclusive, todas as fichas eu imprimi e fiquei jogando com a ficha aqui. Eu não fiquei usando o VTT. Então isso é legal. Na minha visão, assim, as experiências que eu tive dentro do Mesa, todos usaram o VTT. Alguns para fazer esse papel mais de mood board, né? Onde vai colocar os handouts, vai colocar umas props, vai colocar um conteúdo e tal. E colocar essa coisa da música é uma coisa que eu gosto de colocar nas minhas mesas e eu acho legal quando o mestre coloca. E sabe usar, né? Tem uns mestres que não sabem usar a parte de música, enfim. Para isso eu acho legal o uso do VTT pro digital, né? Se tu for jogar presencial é outra pegada. É outra questão. Mas eu sou tipo que nem o Bi nesse sentido, cara. Pra mim, ter ou não ter, não faz diferença nenhuma. Se o cara souber fazer uma narrativa legal, colocar uma ambientação bacaninha, e se ele precisar mostrar uma coisa ou outra pra nós ali, show de bola. Aí, com exceção de sistemas que precisam de grid para combate. Aí, cara, só bota na hora do combate. Coloca uma pinha, a gente faz o combate, terminou, sai, volta pro mental só, tá ligado? Essa é a minha visão do que funciona legal e tornam as mesas divertidas pra caramba. Tem coisas saidinhas, né, que são interessantes, aí são ferramentas do mestre, que aí a biblioteca mental foi preenchendo e ele ficou começando a ter ideias. Então, por exemplo, a landing page que o Vitão usa de Cosmere, ele me apresentou ontem, o que ele tá montando pros jogadores dele. Eu falei, caraca, isso daqui é legal, por que isso não tinha na nossa, sabe? Tipo, eu falei assim, pô, eu queria ter visto isso na minha, entendeu? Quando eu joguei com você. Eu aprendi agora. Então, mas evoluiu. Não, o Vitão deu um salto, assim, porque ele foi evoluindo, pegando várias ideias, você começa a jogar com várias pessoas, pega mais um monte de referência. Cara, se a sua cabeça fala, cara, eu vou pegar essas referências. O Vitão criou um negócio, por exemplo, que é uma storytelling, que você vai entrando num site, pra você escolher seu personagem, você vai entrando num site, você vai lendo a história que vai descendo, e aí você fala, tá, agora eu vou tomar essa decisão. Aí toma essa decisão. Aí no final sai, tipo, o personagem que você vai jogar na campanha, sabe? Legal. Cara, umas coisas loucas. Só que isso aqui é tudo ferramenta que é, tipo, perfumaria. A essência não é perfume. A essência, ela é verdadeira. Ela vem do mestre. Conexão. Por exemplo, como mestre, pra mim a coisa mais importante dentro de uma mesa é eu ver os olhos e as mãos da pessoa. Eu acompanho o olho e mão o tempo todo. O que a mão da pessoa tá fazendo? Até aqui, enquanto a gente tá fazendo side quest, eu tô olhando, né? Tipo, pô, o que o Léo tá olhando? O que o Vitão tá olhando? O que o Henrique tá olhando? Será que eles têm alguma outra coisa na mão? O que eles estão fazendo? Eles estão anotando? Não estão anotando? Porque isso me dá a noção do que está acontecendo e qual é a próxima pergunta que eu vou fazer. Porque eu não penso que eu sou um mestre que dou respostas. Eu sou um mestre que faço perguntas para entender o que está acontecendo e aí sim eu gero o ecossistema em volta daquele movimento que está acontecendo. Então, acho que esse é o feeling. Para mim, a minha maior ferramenta é observar. São os olhos, é observar o que está acontecendo. E escutar também. Tom de voz diz muita coisa, né, sobre as pessoas. E aí sim vai construindo, e aí vai ficando legal. Então, como jogador, de tanto de mesa comissionada como não comissionada, cara, minha expectativa sobre tecnologia é zero. Mas se tiver, é legal. Mas quando eu pago, eu não tenho essa expectativa. Eu pago para ter uma narração legal, uma condução legal. E aí que o plot seja divertido também. E que para um plot ser bom, tem muito mais a ver com os jogadores estarem interessados na história do que a própria história em si. Porque aí os jogadores fazem a história junto. Faz sentido? Faz. Total. Que eu fui longe viajando e a gente viajou junto.
eu sempre falo o seguinte, né? Eu tenho essa premissa para RPG, para videogame e tal. Eu gosto de jogar RPG, eu jogo pela historinha, né? Uhum. Eu não sou um cara. Eu sempre digo que eu sou um jogador ruim, cara. Porque eu faço o personagem pra mim. Eu nunca faço. E eu encorajo isso muito nos meus jogadores. Assim, a galera às vezes entra muito assim, nos grupos, né? Ai, o que tem no grupo que eu vou fazer um negócio? Eu falei, não. Negativo. Vocês não se conhecem. Vocês não sabem quem vocês são. Os personagens não se conhecem. Então faz o teu personagem aí quietinho no teu canto. E depois, quando se juntar todo mundo, vocês vão usar as habilidades que vocês têm, do jeito que vocês puderem, para vocês saírem das situações que vocês querem, que surgirem para você. O Léo tá num grupo meu lá que, tem 2 guerreiros e 2 ladinos. O grupo mais sem balanceamento possível, assim, tá ligado? Tipo, a chance de dar as coisas erradas é muito grande. Já deu muita coisa errada no grupo. Mas, cara, é divertido, sabe? Os desafios são diferentes, entende? Então, assim, eu Soluções, né? cara, tem que buscar soluções. Pô, a gente não tem um clérigo, o que nós vamos fazer se alguém se machucar? Sabe? Eu joguei num grupo, a gente jogou 3 anos, eu acho, não tinha um clérigo, velho. Não tinha clérigo no grupo. Então, o que a gente tinha que fazer? Pô, vai ter uma aventura, a gente tem que ir numa missão, vamos se preparar, vamos pegar umas poções, vamos pegar umas paradas aí pra gente, né? Pra gente ter recurso caso alguém caia, pra gente cuidar do cara e tudo mais, né? Mas eu jogo pela historinha. Assim, e eu tento trazer isso, apesar de eu usar bastante, como eu falei, uso automações, né? Eu gamifico um pouco o meu jogo lá, a galera tem a barrinha de ações lá do VTT e tudo mais. Mas a minha ideia de tudo isso, né? E hoje, pelo relato do Léo, até vou rever meus conceitos agora. O Léo plantou um triplex na minha cabeça, né? E a minha ideia, justamente, das automações era fazer o contrário. Era poder ter uma imersão narrativa um pouco maior e a galera se preocupar o mínimo possível com questão de ficha. É tudo muito facilitado, né? Porque eu penso muito nessa questão da história. Então, assim, o Léo joga comigo, ele sabe. Eu narro do mesmo jeito. A galera tá no mapa, mas eu narro o que eles estão vendo, né? Tanto que às vezes eu narro um negócio e o cara perguntou, mas aquela folhinha que tem no chão ali no mapa, aquilo ali tá ali mesmo, porque tu não falou daquilo ali. Eu falei, não, pode estar, né? Pode estar. O que tu quer fazer com a folha? Depende. Sim. Né? Então, mas eu gosto da história, cara. E eu, como jogador, eu prezo pela história, assim, né? Eu espero muito que o mestre envolva... Ele não precisa envolver meu personagem no sentido de torná-lo protagonista. O grupo já é protagonista da história, né? Sim. Mas eu gosto de ver que as coisas que eu tô fazendo, elas vão ter uma certa relevância, assim, né? E nem a galera, o Léo tá jogando na minha campanha lá de Fandelver e abaixo, né? Cara, a coisa tá indo pro caralho, desculpa, né? Mas, foda-se, a gente fala a palavra aqui. A coisa tá descaralhando, assim, tá, né? O mundo vai acabar, os caras precisam salvar, porque os Mind Flayer querem vir e dominar tudo e tal. E eu vejo eles sentirem muito isso, porque faz parte da proposta, que é essa coisa da impotência. Tipo assim, puta, a gente tá fazendo as coisas e não tá dando certo, cara. Tipo assim, a gente não tá conseguindo Parece que o bagulho não anda, né? Mas é assim, sabe? É que nem quando tu joga Strade, que a ideia da Strade é tu fazer os personagens o tempo inteiro se sentirem presos, sem esperança e que nada vai dar certo, que eles não vão conseguir sair dali. Uhum. É isso, faz parte da temática do jogo, né? E aí é importante uma coisa aí uma ferramenta muito importante é o quê? A sessão 0 e alinhamento de expectativa. Sempre estar... não é dar spoiler pro jogador, tu informar teu jogador que, olha, cara, a campanha é isso, tá? A campanha é vocês correndo atrás dos problemas e os problemas sempre estarem à frente de vocês. O Fetu, que joga com a gente, o Fetu já reclamou pra mim assim, porra, cara, eu não consigo parar pra fazer uma poçãozinha, eu queria ir na floresta, ele tem um mago gnomo, eu queria ir na floresta, catar umas ervinhas e tal. Eu falei, meu irmão, o mundo está acabando, filho. Não tem como, sabe? E aí a gente vai identificando, por exemplo, né, as personalidades dos jogadores, os estilos de jogo de cada um. Petu, essa foi a primeira campanha que ele tá jogando comigo, a gente já tá 2 anos jogando, é uma campanha longa, e a gente vai entendendo como é que o jogador funciona. Então eu já percebi que o Fetu, ele é um cara que ele gosta de downtime, ele gosta dessa coisa de, porra, quero ir numa lojinha, quero ir na floresta, catar coisa. Então a gente vai
lendo os jogadores e entendendo como é que as coisas funcionam, Uhum. né? Eu já mudei minha cabeça em relação à campanha longa. A campanha longa já é uma coisa que pra mim eu acho que já não tá mais me satisfazendo do jeito que eu achava que era antes, agora porque eu tô na quantidade, ela cansa um pouco, né? Então, Sim. encerrando minhas campanhas que eu tenho abertas, agora eu já vou pensar em coisas mais curtas, pra galera poder curtir mais essa parada do downtime, enfim. Mas é isso, gente. Talvez Muito boa. nas mesas autorais, né, tu tenha um pouco mais de liberdade, porque tu vai Flexibilidade. criando, né, não é um negócio que tu Exatamente. já sabe o que vai acontecer, tu já tem um ponto, né. Então Exatamente. tem essa diferença, assim, eu sinto bastante a discrepância, assim, sabe, quando é algo pronto. Eu não tinha narrado mesa, com aventura pronta, Uhum. fiz isso com Wilder Fish, a primeira vez que eu narrei, e é diferente, cara, de fazer algo que tu tá inventando na hora ali, tá pensando como construir, e conforme a galera vai fazendo os negócios, as cagadas que vão acontecendo, o que tu vai fazer pra Para consertar, né. fazer. Exato. O que campanha pronta é isso, né, cara? Ela é muito linear. Então tu tem um problema que precisa ser resolvido e o grupo e ela gira em torno desse problema Desse se problema. resolver. A Strade, por exemplo, o que ela é considerada uma das melhores campanhas, né, que a Wizard escreveu para D&D? Ela é sandbox. O grupo, estamos presos na Baróvia. Queremos sair daqui. Se Como vira. que a gente vai fazer isso? E aí, eles vão, né, obviamente tem ali o direcionamento, conversa com o NPC, com outro, e aí, não, tem tal lugar, assim, né, se tu for lá tem tal coisa, de repente fala com esse cara aqui. Então, eles vão... Meu grupo chegou num ponto agora que eles receberam um mapa do cenário. Mano, vocês sabem onde tá os lugares, vocês já conversaram com a galera, vocês têm lá as cartinhas que a vidente tira lá com algumas noções pra vocês. É isso, mano, agora vocês estão aí, o mundo tá aberto pra vocês, sigam a vida de vocês, né? Então, mas nem todas são assim, É né? assim. A Odisseia do Glória dos Dragões também é outra que é excelente, que eu tô narrando também, que ela é assim. O mundo vai acabar e vocês precisam evitar isso. Mas como que vocês vão fazer? Com quem que vocês vão falar? É tipo Skyrim, né, cara? É tipo Skyrim. Você entra, vai ter que ter o dragão lá, não sei o que, tem que resolver. Tá, mas calma, deixa eu dar uma passeadinha lá na escola de magia, desenvolver minha magia, depois eu vou vou virar um pouco de ladino também. Aí eu vou passar por não sei aonde, vou fazer um pouquinho de tal coisa, vou fazer não sei o que lá. É tipo assim, tenho esse inimigo absurdo pra derrotar. Eu sou um merda. Eu preciso me preparar. Então eu preciso de vou... side quest, cara. Preciso de side quest. É E isso. se você precisa de side quest, todo mundo precisa de quê? De inside quest. Inside Quest. Inside quest, porque você precisa ter essa conversa, essa jornada interna com você para você se desenvolver. E agora você tá sabendo por que chama Inside Quest. A gente nunca tinha falado isso. Inside Quest é a jornada para dentro da sua mente, para dentro do seu coração, para dentro da sua alma, onde a gente vai trazendo conteúdo para você melhorar a sua arte da narração, você melhorar o que você quiser dentro do RPG, porque você pega o insight que você quiser e o que você não quiser, você joga fora e tá tudo bem. E quando a gente fala de jogar fora ou pegar esse conhecimento, a melhor forma de fazer isso é quando a gente escreve ele, anota, ou seja, ele na mão, ou mesmo nos comentários aqui do YouTube. Que você pode pôr seus comentários aqui no YouTube para você solidificar o teu conhecimento e ajudar até os seus colegas que estão assistindo o vídeo depois de você também a ver os comentários. Vocês podem entrar numa discussão, num bate-papo, numa construção e um monte de coisa assim. E, eu senhores, cheguei na conclusão aqui agora com a fala do Bini que a única ferramenta imprescindível para qualquer mestre e jogador é o Inside Quest, cara. Tá aí, fechou. Veja o Inside Quest. É isso. Exatamente. Não precisa de mais nada. Nada. Só precisa do Inside Quest, tá vendo? É Que isso. é uma do Mesa Quest. E agora, galera, hoje eu vou trocar o Bag of Holdings. Posso trocar o Bag of Holdings de hoje? Por favor, pode. Graças a O Deus. Henrique, Eu não glória tinha a Deus. pensado. Cara, eu sempre esqueço desse quadro, velho. Eu sempre esqueço desse quadro. O Bag of Holdings de hoje vai ser um movimento muito especial para você. Talvez você já saiba, talvez não. Se você já sabe, você vai ficar muito feliz porque eu vou falar. E se você não sabe, você também vai ficar muito feliz porque você vai querer participar. Anota aí na tua cabeça, anota na tua mente, anota no teu cérebro, anota onde você estiver, e principalmente anota na tua agenda, porque isso vai acontecer semana que vem. A partir do dia 1 de março até o dia 31 de março,
acontecerá um evento no Mesa Quest. E esse evento chama-se Wilder Feast. O banquete está aberto para matar a sua fome de jogar RPG. Então, vários mestres estão preparando one-shots e mesas para você ir lá, se inscrever e conhecer o sistema e se preparar com com uma dessas one-shots, com um desses mestres para você jogar. Você pode jogar em uma mesa, você pode jogar em 2 mesas, pode jogar em 3 mesas, pode jogar quantas vezes você quiser, não importa, mas vai lá e jogue e aproveite, conheça o sistema. Tem vantagem para os mestres que vão narrar, então se você quiser narrar, você tem que entrar em contato com a gente pra gente poder te incluir dentro da área que a gente tá preparando, porque talvez a gente não te conheça. Se a gente já te conhece, provavelmente você já tá nesses grupos. Mas se a gente não te conhece, manda uma mensagenzinha pra gente. A gente vai deixar o e-mail aqui embaixo, tá? Mas basicamente é contato@mesaquest.com.br. A gente vai pegar suas informações, vai mandar pro Henrique. O Henrique vai absorver você para dentro dos grupos e vai te trazer todas as atualizações, onde tem toda a área de treinamento, como que se preparar pro Wilder Feast, acesso a algumas bonificações especiais. Então, fica ligado. E se você, jogador, tá muito curioso, assim como eu, de jogar o Wilder Feast, você vai lá e vai se inscrever. Já tem algumas mesas inscritas, mas a porta do evento, ele oficialmente se abre dia 1º de março. Então já fica ligado, porque essa é a melhor dica que a gente pode te dar nessa sexta-feira. Ó, eu tenho algumas coisas que eu quero falar aqui. E depois que eu falar, vai estar falado e não tem o que vocês fazer. Ai, meu Deus. Tá. Eu posso cortar. Não, brincadeira, a gente não corta em sidequest. Não me corta. A gente não corta em sidequest. Uma novidade, tá? Que já tem na plataforma, a gente está implementando agora, já tem a funcionalidade, a gente só precisa criar, que são as badges de conquista. Você vai contar já isso? Vou contar, mano, azar. Não, velho, não conta não. Vou contar. Não. Os caras vão querer ficar querendo agora badge, vão querer ficar participando, jogando por causa da badge. E vai ter badge de conquista, tá? Igual o que o Bini fala muito do Roll20, lá no Roll20 tu ganha badge, jogou tantas mesas, jogou tanto não sei o que e tal. A gente vai trazer isso pra dentro do mesa, tá? E aí, todo mundo que participar do evento de Wilder Feast vai ganhar badge exclusiva de participação do evento, tá? Mas assim, tem que entrar na mesa, os mestres têm que narrar uma mesa e finalizar essa mesa dentro do período, e os jogadores também têm que participar de uma mesa que aconteça e seja finalizada dentro do período. E aí vai ganhar a badgezinha de participação lá, que é muito... Olha o Bini, meu Deus, eu só falei do negócio, ele me traz o... Olha aí que bonitinha a badgezinha, ó. Desse bichinho, Léo? Vai estar no perfil. Botabo. Isso aí vai estar no perfil de vocês, a badgezinha do Botabo ali, tá? Bacana pra caramba, né? Imagina ter isso pra sempre no seu perfil do Mesa Quest. Jogadores que participaram, eu vou ganhar cupom da Cupcat também pra comprar no site que eu falei. Ih, caraca, não devia falar. Meu Deus. Mas todas essas informações vão estar na página do evento lá, então a partir do dia 1º, confiram lá. No que vocês entrarem no site, vai ter um bannerzão bonito lá, para vocês conferirem mais informações. E fique ligado nos e-mails, porque nós estamos mandando alguns e-mails interessantes, e um deles vai ser do convite aí do Wilder Feast. Isso aí, então, chequem as caixas de spam e lixo eletrônico, né? Porque às vezes o site que a gente usa para enviar e-mail acaba indo e bota como confiável lá para ficar recebendo sempre as newsletters. Exato. E uma coisa que é interessante, muitos dos e-mails que a gente manda tem uma tarjinha ali embaixo. Eu achei legal, achei bacana, ou não gostei. Manda pra gente. A gente quer saber a sua opinião também, porque é assim que a gente evolui, porque a gente faz tudo pra você. E galera, esse é o... Como fala, Henrique? Inside Quest. O Inside Quest de hoje. Muito obrigado. Ferramenta, pensa nisso. A sua mente é a maior ferramenta que você tem e nenhuma vai substituir, nenhuma ferramenta, nenhum VTT, nenhuma placa de som, nenhum sistema de som, nada vai substituir a sua mente. Então treina a sua mente, estuda os sistemas, estuda tudo que for possível e deixe suas perguntas nos comentários que a gente vai resolver tudo. Um beijo pra você e tchau!